Vamos a isso. Dia 85 de leitura bíblica. Vamos ler Deuteronômio 5, 6. Vamos ler Lucas 7. Vamos ler Salmo 68. Continuar o Salmo 68. E continuar Provérbios 11. Feito. Vamos a isso. Deuteronômio 5. Moisés chamou todo Israel e lhes disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje anuncio, para que vocês se aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito na casa da servidão. Não tenho outros deuses diante de mim. Não faço para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas e nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem com você. Lembre-se de que o Senhor foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com a mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha longa vida e para que tudo vá bem com você na terra do Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao seu próximo. São essas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas, que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo que eles falaram muito bem. Quem dera que eles tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vai, diga-lhes que voltem para as suas tendas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhes darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que você ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles.
tenham o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. São esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos, as suas filhas e as filhas dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo que lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ao deleitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe terão por frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado você para a terra que, sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado para não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nem nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Não ponham à prova o seu Deus como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que entrem e possuam boa terra que o Senhor, sob julgamento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Lucas 7, do 11 ao 35. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão na cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus
o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas as coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais? Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quando a si mesmo o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: A que, pois, compararei essas pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Salmos 68, do 19 ao 35. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador, com Deus o Senhor. Está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: Eu os tirei de Bazã e os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção de inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de corda, e em meio as moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como tesouros e dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus.
Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Provérbios 11, 29 até 31. Aquele que perturba a sua casa herdará vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Tá feito, galera. Dia 85 concluído. Daqui a pouco está no YouTube. Valeu? Para quem não conseguiu ouvir toda. Amanhã tem mais. Deus abençoe. Um abraço.